Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer nesse vídeo aqui os dados de uma pesquisa que foi feita lá no estado do Ceará, ouvindo os eleitores sobre a preferência deles para o governo do estado e também para o Senado. E vou trazer um pouco de como que está a situação dos principais candidatos por lá. Capitão Wagner, tem lá o Roberto Cláudio, do PDT, o Capitão Wagner do União Brasil e também Eumano de Freitas, que é do PT. E uma notícia extra do Janones aqui no final do vídeo, mas antes disso eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva aqui no canal, ativa aí o sininho das notificações. Quem assistiu o vídeo e gostar, manda o joinha para cima, se não gostar, joinha para baixo, comenta, compartilha, em especial com quem mora no Ceará. E olha, tem muita gente do Ceará que acompanha aqui o canal, então vamos trazer mais pessoas para cá, porque esse espaço luta por um Brasil melhor e eu sei que muitos cearenses também. Pessoal, é o seguinte, então a pesquisa IPESP, contratada pelo O Povo, um jornal de lá, foi realizada entre os dias 30 de julho e 2 de agosto e ouviu 1.000 pessoas de todas as regiões do estado. Tem uma margem de erro de 3,2 para mais ou para menos. Vamos pegar aqui o cenário da pesquisa estimulada para o governo. Capitão Wagner, da União Brasil, lidera com 38. Roberto Cláudio, do PDT, vem em segundo com 28. Eumano Freitas, do PT, aparece em terceiro com 13. Adelita Monteiro, do PSOL, 1%, porém ela desistiu e vai apoiar o candidato do PT. Zé Batista, do PSTU, 1%. Serlei Leal, da UP, com 0. Nenhum branco e nulo, 11. Não sabe, não respondeu, 8. Vamos agora na pesquisa espontânea, que é quando o Instituto não apresenta a lista com os nomes. Capitão Wagner lidera com 28, Roberto Cláudio 12, Eumano Freitas 8, Camilo Santana, que não pode ser candidato, ele está aí concorrendo ao Senado, ele renunciou ao governo ali no final, né, da janela partidária. A Isolda Sela, que era sua vice, assumiu, mas espontaneamente o entrevistado responde quem ele quiser. E o Camilo apareceu com 3, Isolda Sela, que não será candidata, aparece com 1, Adelita Monteiro não pontuou, nenhum branco e nulo 3 e indecisos, vejam, 45% dos votos. Trazendo o cenário para o Senado, Camilo Santana lidera com uma larga vantagem, 68%, Inspetor Alberto do PL com 5%, Dr. Cabeto do PSDB apareceu com 3%, mas ele não será candidato. E aparecem também Carlos Silva do PSTU com 3%, Paulo Anassé do PSOL com 1%. Falando aqui um pouco da situação, para o Senado, para mim a situação é praticamente irreversível. Camilo deve ser eleito com tranquilidade. E há quem diga que a grande disputa esteja para ver quem vai ser o suplente, já que existe a especulação, né, e mais fontes confiáveis falam que de fato existiu o convite do Lula para que o Camilo assuma algum ministério num eventual governo petista. E aí isso foi o motivo, né, do Camilo, enfim, fazer, né, o que chamam lá no estado do Ceará de uma traição ao Ciro Gomes, já que o Camilo fazia parte desse grupo ali, enfim, que era muito alinhado ao Ciro e agora teve um rompimento. E vamos trazer aqui agora os dados para o governo. Existia a dúvida de quem seria o candidato do PDT, porém, democraticamente, Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza, venceu a disputa interna contra Isolda Sela, que decidiu sair do PDT. Eu vou deixar um link que vai falar que aliados de Ciro, por sua vez, acusam Isolda e Camilo de uso da máquina estadual para atrair o apoio de prefeitos, deputados e tentar esvaziar a candidatura de Roberto Cláudio, cujo nome foi vetado pelo PT à época das discussões para manutenção da aliança com o PDT. Então, realmente, eles estão lá, né, fazendo de tudo para tentar dificultar a caminhada do Roberto Cláudio, mas o Roberto tem atraído muitos partidos para sua aliança e toda essa movimentação da Isolda, do Camilo, reforçaram de que a escolha do Roberto Cláudio foi a melhor possível, porque é um palanque mais fiel ao Ciro e ao PDT. Então, nessa queda de braço, o Ciro saiu vitorioso lá no estado. É claro que isso gerou lá desgastes internos, então tem muita coisa acontecendo, o cenário lá está, de certa forma, assim, bem aquecido e um pouco confuso. E falando um pouco dos principais candidatos, Roberto Cláudio, então, falando dele, foi o prefeito de Fortaleza por 8 anos, considerado inclusive o melhor prefeito da história da capital cearense. Lembrando aqui um pouco da trajetória dele, né, na prefeitura, ele derrotou o Eumano do PT nas eleições municipais de 2012. Em 2016,
derrotou o capitão Wagner naquelas eleições e o Eumano concorreu como vice da Luziane Lins do PT e ficou ali em terceiro lugar, perdeu. O capitão Wagner ficou em segundo. E agora, curiosamente, o Roberto Cláudio disputa contra esses dois, né, quem vai governar agora o estado do Ceará. Roberto Cláudio saiu com uma taxa de aprovação muito alta da prefeitura, elegeu o seu sucessor, o Sarto, que derrotou o capitão Wagner. O capitão Wagner realmente tem perdido ali, né, na sequência, a prefeitura de Fortaleza. E o Roberto Cláudio, né, nas articulações que o partido fez, conseguiu atrair para si, apesar do racha na base, conseguiu atrair muitos partidos, como o PSB, que nacionalmente está com o PT, mas no Ceará estará com o PDT. Tasso Gereissati, que também era cobiçado pelos petistas, e o PSDB apoiarão Roberto Cláudio. Então isso aqui foi uma boa notícia, porque o Tasso é muito influente no estado do Ceará. PP também vai apoiar Roberto Cláudio e vários outros partidos. Então isso aqui realmente foi importante para o Roberto Cláudio ter um bom tempo de televisão por lá, e ele tem o que mostrar. Ele foi prefeito, como eu disse, 8 anos à frente da capital do Ceará, então ele tem de fato muita coisa para apresentar, né, de resultado concreto, diferente dos seus concorrentes. O capitão Wagner, nesse momento, lidera, mas ele também liderava as pesquisas, né, para a prefeitura de Fortaleza, e o Sarto começou lá de trás, foi crescendo e venceu. E quem é de lá fala que o Sarto tem muitas qualidades, mas nem compara o carisma que o Roberto Cláudio tem, né, por questão de estilo. Aqui não é demérito de um e mérito de outro, é uma questão mesmo de estilo. O Roberto Cláudio é muito mais carismático, enfim, ele então tem uma grande chance de crescer e terminar esse primeiro turno em primeiro, e indo para o segundo aí, né, derrotaria mais uma vez o capitão Wagner. Mas voltando a falar dele, é deputado federal, né, a gente observa, não tem noção de projeto, é um bolsonarista, né, fica ali tentando a prefeitura de Fortaleza, quando ele perde, volta e continua deputado federal. Porém, nessas eleições, se ele perder, o governo do Ceará vai ficar sem mandato. Ele tem uma rejeição muito alta, mas é claro, não pode desprezar a sua força. Ele é acusado de ter participado dos motins que deixaram muitos mortos no estado do Ceará. Bom, participado, né, ele foi nos eventos e tal, mas ele é acusado, inclusive, de estar por trás de toda aquela organização. Mas é uma acusação que ele nega, só estou trazendo o que, né, circula por aí, inclusive, né, entre os seus adversários. E agora é o Eumano Freitas, que é deputado estadual pelo PT. Pegando aqui a trajetória dele, se eu coloquei que o Roberto Cláudio tem uma trajetória vitoriosa, né, o capitão Wagner tem sofrido derrotas sucessivas, o Eumano Freitas também. Em 2012, ele disputou a prefeitura de Fortaleza e, como eu disse, perdeu para o Roberto Cláudio. Em 2016, como vice da Luziane Lins, perdeu para o Roberto Cláudio. Em 2020, ele pensou, puxa, cansei de perder lá na capital, vou tentar a sorte disputando a prefeitura de Caucaia, e perdeu. O Eumano Freitas ficou em quarto lugar, recebendo menos de 8% dos votos. E agora ele é o candidato do PT ao governo do estado, depois dos partidos aí, PT e PDT romperem a aliança. Né? Em outros institutos ele até aparece relativamente bem. Quando o instituto coloca, eu mando com apoio do Lula, aí ele aparece em segundo lugar. Só que essa coisa de fulano com apoio do Beltrano, eu sou aqui de Minas, sou de Uberlândia, né? Aqui em Minas, praticamente todo mundo sabe que o Calil tá com o Lula, Lula tá com o Calil. Aí o instituto pergunta, Zema, Calil, tal. Aí o Zema lidera com mais de 40%, o Calil vem ali em segundo com 20%, alguma coisa. Aí quando eles colocam Calil com apoio do Lula, aí, né, quando você vincula o nome na pergunta, o Calil cresce, o Zema cai um pouco. Só que aí tem que ver de fato o que vai acontecer daqui até as eleições. Porque, como eu disse, aqui em Minas, todo mundo já sabe, Calil é o candidato do Lula. Mas quando vão responder sem vincular o nome um do outro, o Zema ganha disparado e o Calil fica em segundo bem atrás. E que eu não estou dizendo o que eu acho dos dois, é só o que as pesquisas têm mostrado. E aí saiu uma pesquisa nessa coisa de vincular os nomes e o Eumano ficou em segundo. Mas insisto, o Roberto Cláudio já aparece aqui nessa pesquisa sem essa vinculação dos nomes em segundo lugar, não está tão longe do capitão Wagner, lembrando que nas pesquisas com a Isolda disputando, ela sempre ficava com a pontuação menor do que a do Roberto Cláudio. Esse foi um dos argumentos para justificar, né, o Roberto ser o escolhido do PDT e não ela, além de toda a experiência dele em vencer eleições, algo importante diante de um cenário em que o capitão Wagner aparece nesse momento, não dá para desprezar, como eu disse, muito forte nas pesquisas. E uma notícia extra, o Janones desistiu da presidência da República e vai apoiar Lula. Eu até gravei um vídeo aqui
tratando sobre isso, né? Ele disse que ia colocar o Lula na parede, exigir que o Lula acolhesse suas propostas. Sinceramente, né, eu duvido muito. Lula pode até falar da boca para fora que vai fazer isso, que vai lutar por aquilo, mas o PT esteve no poder 14 anos, né, e nem de longe, né, fez muito do que o Janones defendia, né, algumas medidas que eu até concordo. Então, sinceramente, né, eu que já acreditei no Lula durante um período, já votei nele, francamente não dá para acreditar, porque ele acaba tentando aí agradar todo mundo, atrair todo mundo, mas não tem projeto. Ele próprio fala, né, que não vai dizer o que vai fazer e nem como vai fazer, e ainda mandou um obviamente, ou seja, é o que muita gente chama de um candidato Kinder Ovo, né, que você vota e vai ter uma surpresa lá na frente. Então eu prefiro que candidatos à presidência, ao governo, deixem assim, de forma transparente, o que pretendem fazer, como, de onde vai vir o dinheiro para fazer o que estão prometendo, porque promessa vazia também não adianta, e o Janones, enfim, desistiu, na minha opinião, com todo respeito aqui, né, a pré-candidatura dele colocada, já era até candidatura porque tinha sido aprovado pelo seu partido, mas me parece que ele estava doido para desistir, esperando só um pretexto para sair e vai tentar a reeleição como deputado federal. E, lamentavelmente, como eu gravei em outro vídeo aqui, ele já começou, antes mesmo de anunciar oficialmente a desistência, a repetir algumas narrativas petistas contra Ciro Gomes, né? Não precisava disso, dá para criticar o Ciro por aqui e ali, mas sem cair nessas coisas, né? Nessas conversas fiadas aí de vários lulopetistas. Então, a gente vai ficar bastante atento, né? Qualquer notícia realmente importante sobre o Ceará, sobre o Brasil, a gente traz aqui para vocês no canal Politizando. Quem puder, compartilhe esse vídeo, né? Vamos trazer mais pessoas aqui para esse espaço, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.